Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Rúbia Sabiá e eu quero deixar uma mensagem para você. Essa mensagem está no livro de 1 Samuel, que conta a história de 3 personagens, Ana, Penina e Eucana. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. Nós estamos falando aqui de uma família a qual tinha alguns conflitos e eu dei o nome dessa mensagem para o lado Penina de Ana. Essa mensagem, ela fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar no seu coração também. O versículo 2 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Nós podemos ver que esse texto retrata aqui uma família que Ana, o sonho de Ana, a missão de vida de Ana era ser mãe. Penina, ela tinha filhos, porém era uma mulher que não tinha o amor do seu marido. O texto revela que todos os anos essa família subia para fazer sacrifícios ao Senhor. Porém, ele dava porções duplas, ele dava porção para a Penina, porção para os seus filhos, mas para Ana ele dava 2 vezes porque ele a amava. E nós podemos ver que nesse texto, aqui fala de alguns momentos de Ana, a qual Ana se irritava, porque Penina ria. Ela recebia 2 vezes aquela porção e ela não comia. Então o texto diz que Eucana chamou Ana para ter uma conversa e fala assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, ele fez 3 perguntas a Ana. Vamos analisar essas perguntas? A primeira: Ana, por que choras? Ana deveria estar chorando muito, porque Ana queria ter filhos. Penina tinha filhos, mas não tinha o amor de Eucana. Agora, a gente que tem criança sabe o quanto é difícil, né, responder algumas perguntas para as crianças. Você imagina naquela época as crianças perguntando para a Penina: mãe, por que para Ana ele dá 2 vezes mais? E Penina tem que responder: filho, porque ele a ama. Vamos imaginar essa cena? Penina sofrendo porque ela queria o amor do seu marido, mas esse amor era totalmente de Ana e era um amor visível. Então Penina sofria muito com isso. E ele tinha os filhos qual tinha também esse relacionamento com Ana, Penina e o seu pai. Então nós podemos ver que essa família era uma família ali conturbada por alguns problemas emocionais. Ana só chorava. Voltando aqui para a pergunta de Eucana, a segunda pergunta, ele diz: e por que não comes? Então assim, essa tal porção que Ana recebia 2 vezes, ela não comia. Ela só chorava e não comia. Vamos imaginar como que ficava a cabeça de Eucana? Ele dava 2 porções para Ana, tinha que enfrentar Penina e as perguntas dos filhos, creio eu, porque quem tem criança vai se identificar com essa mensagem. Criança quer saber de tudo, criança é atenta. E o texto diz que ele dava para Penina e para os seus filhos, porém para Ana ele dava 2 vezes mais porque ele a amava. Mas Ana não comia, Ana chorava e não comia. Vamos para a terceira pergunta. Ele diz: não te sou melhor do que 10 filhos? O texto também nos dá a entender que Penina poderia ter 10 filhos. É o que o texto nos dá a entender, ele não é muito claro.
Agora vamos analisar esse relacionamento de Ana, que não tinha filhos, porque o Senhor tinha uma missão com Ana. Deus não queria apenas Samuel, Deus queria resgatar Ana, mas Ana, com a sua ingratidão, porque ela recebia 2 vezes, ela tinha um amor de Penina, mas ela não valorizava esse amor. Penina sofria porque Eucana amava Ana. E Ana sofria porque Penina tinha filhos. E às vezes eu me questiono, será que o sofrimento de Ana realmente era porque ela era estéril ou porque Penina tinha filhos e ela não? Essa questão dá para ser analisada. Porque o texto diz que Ana só chorava, não comia e se irritava. Porque Penina, que tanto queria essa porção dupla, né, do seu amor, nós mulheres imaginamos um amor de contos de fadas, não é assim? Nós queremos um amor para amar e para ser amada. Agora você imagina Penina tendo que passar por tudo isso dentro de sua própria casa. Esse relacionamento de Eucana, inalcançável por Ana, e vivendo essa questão de procurar em Ana um amor a qual ela não tinha, porque só chorava. O texto diz que Ana chorava e não comia. Então, nós podemos analisar esse texto aqui pensando, será que realmente o maior problema de Ana era a esterilidade? Ou ela dominar suas emoções? Ela se irritava com Penina, sim, porque Penina ria daquela situação. Penina talvez escondesse uma tristeza atrás de uma provocação. Ela procurava irritar Ana, porque Ana não enxergava, ela estava tão cega por aquilo que ela queria, que era ter o filho, ser mãe e também ter filhos com Eucana, que ela não enxergava mais nada. Às vezes somos assim também. Nós queremos tanto a missão, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e esquecemos de ver aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus já está trazendo para a gente. Quantas vezes nós temos essa porção dupla do Senhor e não valorizamos? Então esse texto nos traz aqui a realidade de que nós precisamos estar atento com aquilo que Deus está fazendo, não com aquilo que Deus ainda não fez na nossa vida. Então o texto diz que depois dessa conversa de Penina, essa conversa de Eucana com Ana, Ana levanta e olha o que o texto, o versículo 9 diz. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, vamos lá, a gente já viu aqui no texto que Ana tinha problemas com ingratidão, porque ela não valorizava a porção dupla que Eucana dava para Ana. Ela chorava excessivamente. Então vamos imaginar uma pessoa que só chora, não come, e aí ela tem uma consciência do que ela estava vivendo ali no tempo presente, que ela diz: orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas aqui no versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma. Olha o que o texto nos revela. No versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da sua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela e orando ao Senhor, passou-lhe Eli observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Gente, vamos aqui imaginar quem era essa mulher. Uma mulher que só chorava, uma mulher que não era grata com o que ela tinha, uma mulher que tinha amargura de alma. Você já imaginou conviver com uma pessoa com amargura de alma? Gente, é a pior coisa. Porque a pessoa ela vai estar sempre alimentando aquela raiz de amargura. Então ela ainda completa e diz que era uma mulher atribulada de espírito. Você já imaginou uma pessoa com o espírito atribulado? Então, essa era a Ana.
E o texto ainda diz mais: não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Derramar, colocar para fora. Ela foi para o altar do Senhor para derramar toda a amargura, a tristeza, a angústia e principalmente o desejo de ser mãe, a vontade de ser mãe. Ela passa ali de uma mulher que ficava chorando, ela toma uma atitude e vai para os pés do Senhor e entrega esse momento ao Senhor. Ela entrega esse sonho de ser mãe, essa vontade que vinha além dela, porque sabemos que quem tinha fechado a madre de Ana era o Senhor. Então Ana precisava ter ali um domínio próprio e entender a missão do Senhor para a vida dela. Mas eu sei que isso é muito difícil, porque às vezes nós estamos tão focados naquilo que o Senhor ainda não fez, que esquecemos de valorizar aquilo que o Senhor já está fazendo. Então o texto diz, no versículo 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então vamos lá, uma pessoa que só chorava, que não comia, uma pessoa com amargura de alma, uma pessoa aflita, uma pessoa ansiosa. Gente, como que era a vida de Penina ao lado de Ana? Imagina, porque o amor de Ana era o filho, o amor de Penina era Eucana e o amor de Eucana era Ana. Então ali era uma família totalmente desestruturada emocionalmente falando. E você imagina como que seria viver nessa casa com Ana, que queria ter esse filho e ela não tinha o filho, mas ela tinha uma amargura de alma. Então o texto diz no 17: então lhe respondeu-lhe, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, enche a tua serva E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Então o texto está dizendo que quando Ana foi orar, ela derramou a sua aflição, a sua ansiedade, as dores da sua alma nos pés do Senhor. Ela confiou na profecia que saiu do altar e ali ela já mudou o comportamento. Por quê? Porque ela mudou o pensamento. Então aqui fala, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Então vamos lá, qual foi a pergunta de Eucana? Ele disse, por que você não come? E por que você só chora? Então Ana, ela mudou o comportamento. Ela não foi brigar com Eucana, ela simplesmente entendeu que ela estava errada. Ela assumiu seus erros, ela reconheceu, e ali houve uma libertação, uma cura de alma. Ana passou de uma mulher amargurada, uma mulher ansiosa, para viver uma mulher cheia de esperança e fé no nosso Deus. Ela primeiro mudou seu comportamento. Ana levantou, foi orar. E quando ela orou, que ela recebeu uma profecia do altar, o que ela fez? Ela foi comer. Lembra a ingratidão? Não adianta a gente falar que mudou. Nós precisamos demonstrar essa mudança através dos nossos atos. Ela reconheceu isso, foi lá, mudou seu comportamento. Ela comeu e seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ali o coração de Ana encheu com uma fé inabalável e ela voltou a acreditar no Senhor, vivendo as promessas de Deus. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Às vezes a nossa maior dificuldade são dominar os nossos pensamentos, dominar a nossa ansiedade, olhar para os lados, quem está ao nosso redor, e ver se nós estamos sendo ingratos com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos fazer esse autoanálise para viver a glória de Deus e a missão que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que eu quero deixar para você. Fica na paz e tenha um excelente momento com Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, se inscreve no canal para você sempre receber mensagens novas para edificar a tua vida.